Olá, meus queridos estudantes, técnicos e técnicas em edificações e os simpatizantes da causa da construção civil. Matar um mosquito aqui, ó. Acabar com a dengue. Vamos para mais uma aula de instalações elétricas, continuação da nossa última aula, né? Então, na última aula a gente tratou sobre eletrodutos, o lançamento deles em uma edificação. E hoje a gente vai falar sobre a passagem dos condutores, dos fios por esses eletrodutos. Então, dentro do processo de elaboração de um projeto elétrico de uma residência, vocês já viram a previsão de cargas de iluminação, previsão de cargas de tomada, a divisão dos circuitos elétricos dessas cargas previstas em um quadro de distribuição e o planejamento dos eletrodutos a partir desse quadro até os pontos de consumo. Agora a gente vai ver um pouco de como funciona a ligação dos fios do quadro passando por esses eletrodutos até os pontos de consumo de energia, né? Então, após a gente planejar essa distribuição de eletrodutos, que foi o tema da última aula, né? E lembrando que é através deles que os condutores dos circuitos vão passar, a gente vai representar graficamente essa passagem, né, da fiação. Então nós já fizemos uma divisão de circuitos, teoricamente, e vamos agora indicar que fio vai passar lá dentro do eletroduto. E aí, para isso a gente tem uma simbologia específica, né? Um fio fase, aqui essa linha horizontal seria o eletroduto, certo? O fio fase é esse tracinho, o fio neutro, essa outra simbologia aqui, estou indicando com o cursor. O fio proteção ou aterramento é essa outra simbologia. E o fio de retorno é essa meia fase aqui, né? Esse tracinho, beleza? Obviamente que cada circuito tem um esquema de ligação que envolve mais de um fio. Então aqui eu disse como que é a indicação de cada fio, né? Mas o circuito ele é ou 127 ou 220, aí ele tem um esquema de ligação, ele vai receber 2 ou 3 fios ali, né, aquele aparelho. Então lembrando aí que em Mato Grosso do Sul, pelas características de fornecimento da nossa concessionária, no caso a Energisa, né, a gente tem esses seguintes esquemas de ligação a partir de um quadro, basicamente, né, para uma residência aí de padrão até 80 metros quadrados, por exemplo, que vocês vão atuar enquanto técnicos dentro dessa especificação, né? Então a gente tem aqui essa ligação 127 volts, né? Que é um fio fase, neutro e o aterramento. E aí é com um disjuntor unipolar, né? Que sai do quadro, né? E na última aula vocês foram lá no quadro de vocês tentar ver o disjuntor unipolar e o bipolar. O unipolar, ele passa por ele a fase do circuito 127, né? E o bipolar passam as duas fases do circuito 220, né? Basicamente é isso. Então aqui a indicação no eletroduto de um circuito 127 seria essa aqui, ó. Fase, um fio neutro e um fio de aterramento. Esse é um circuito 127 para tomadas, por exemplo, né? Para iluminação, muitas vezes não se usa o aterramento, embora seja por segurança, prudência, né, a gente instalar o aterramento nas tomadas também, certo? Na prática, muitas vezes não se instala esse aterramento nas lâmpadas, né? Mas é ideal que se faça isso, lembra? Então, para circuitos 220, aí a gente já tem fase e proteção. Então essa indicação aqui, ó, fase e proteção, beleza? Então os esquemas de ligação em um eletroduto, né, dos fios que passam em um eletroduto. Isso é uma simbologia de projeto, de indicação em planta baixa. Na prática, o cara vai pegar esse projeto, né, o executor da obra, e vai falar, pô, mas o que eu faço com isso aqui, né? Eu preciso escolher os fios físico, né, a ligação física que vai passar ali, né? Então cada fiozinho, cada simbologia daquela representa um fio que vai ser na prática de uma determinada cor aqui, né? Então ó, o fio proteção
normatizado ou usual verde e amarelo, o fio fase vermelho ou preto, o fio neutro é usado a cor azul e o fio de retorno é utilizado a cor cinza. O retorno a gente usa para lâmpadas, né? A gente não falou dele ali nos esquemas de ligação, porque ele é utilizado somente para entre os interruptores e as lâmpadas. A gente vai entender isso aqui na próxima figura, né? Então a ligação em projeto é representada dessa maneira aqui, ó, e na obra é isso aqui que vai passar, ó, tá vendo? Esse é o eletroduto e esses são os fios. No desenho, esse é o eletroduto aqui do meio e esses são os fios, né? São duas maneiras de se enxergar a mesma coisa em projeto fisicamente, né? Beleza? Bom, então aqui eu mostro para vocês a ligação de um interruptor, certo? Só para a gente exemplificar justamente a indicação de projeto e a ligação física. Então aqui a gente tem, ó, dentro do eletroduto os fios que vêm lá do quadro, lá do circuito, né, das lâmpadas, por exemplo, com um fio neutro, terra e fase. Aqui o neutro azul, terra verde e amarelo e fase vermelho. E aqui a indicação em projeto, ó, fase, neutro, terra, né, os mesmos fios indicados aqui. Chega na caixinha da lâmpada, né? Aí aqui eu tenho umas emendas aqui, né? Uma divisão. Ligo, conecto na lâmpada o neutro e o aterramento e levo a fase para o interruptor. Pô, por que eu não liguei a fase direto na lâmpada, né? Muito simples, né? Porque eu preciso interromper aqui pelo interruptor para que eu possa ligar e desligar ela. Se eu ligasse ela direto na lâmpada, ela ia ficar acesa ad eternum ali, ou eu teria que desligar lá no disjuntor, certo? Então eu preciso levar para o interruptor e criar um retorno aqui, ó, né? Tá vendo? Então, ó, entre a caixinha da lâmpada e o interruptor, ó, eu puxo um eletroduto. Vocês viram na última aula o desenho disso, né? E nesse eletroduto eu levo a fase e volto um retorno, tá aqui a indicação e projeto. O fio cinza até a lâmpada, né? Para ela poder acender. Então o retorno é como se fosse a continuação da fase aqui, para poder acender a lâmpada, beleza? Certo? E aqui, ó, o circuito continua, feita a emenda, vai para outra caixinha para poder fazer outra ligação dessa, né? E assim segue o baile, né? Aqui uma outra ligação com duas lâmpadas, né? Então um interruptor acendendo duas lâmpadas, certo? Então o retorno, aqui a única diferença é que o retorno ele continuou para outra lâmpada, não acendeu só uma, né? Eu poderia ter também o retorno, dois retornos aqui, ou seja, duas teclas do interruptor, né? Se eu quisesse acender essas lâmpadas em separado, por exemplo, aí aqui eu teria dois interruptores ou duas teclas, né? Eu vinha a fase e seriam dois retorninhos aqui, eu teria mais um risquinho, né? Para levar até a outra lâmpada, beleza? Então aqui uma lâmpada com um interruptor acendendo duas lâmpadas ao mesmo tempo, né? A gente chama isso aqui, pessoal, de comando, tá? Cada lâmpada dessa, cada tecla do interruptor a gente chama de comando, né? Então aqui eu tenho um comando para duas lâmpadas, né? Se eu criasse outra tecla, seriam dois comandos aqui, né? Essa lâmpada poderia ser o comando A e essa aqui o comando B, né? E aí eu poderia identificar em projeto aqui, ó, tracinho, escrever A embaixo e o outro tracinho escrever B, né? Para identificar melhor ainda essa situação, beleza? Nós temos ainda o interruptor paralelo, né? Que é esse cara aqui, ó, que é um pouco mais complexo, né? Então aqui, ó, fase, neutro, terra vindo do quadro, mesmo esquema, né? Ligo o neutro e o aterramento na lâmpada e levo a fase lá no interruptor. Só que aqui, ó, vocês observam que eu tenho o chamado three-way, né? Um interruptor com três polos aqui, né? E aí o que eu faço? Eu pego dois retornos, ó, e levo num outro interruptor lá do outro lado, né? E aí desse cara eu levo um retorno para a lâmpada, né? Esse é o three-way. O que isso proporciona aqui, né?
proporciona com que eu consiga acender ou desligar a lâmpada em qualquer um desses lados aqui. Né, ó, tá vendo? Esse tracinho ele vai mudar para cá, ó, né? E aí aqui eu consigo mudar também, né? Isso aqui é o que a gente usa para deixar um interruptor na parede, ali na entrada do quarto, e outro na beira da cama ali, para ficar mais fácil, não precisa levantar, né? Só que você vê que gera mais fiação aqui, ó, né? Tá vendo? Eu tenho 2 retornos, ó, entre os interruptores, né? E mais um retorno até a lâmpada aqui desse interruptor. A gente chama esse paralelo aqui de entrada, né? Interruptor paralelo de entrada, que é onde vai a fase, e esse aqui o de saída, que é onde vai o retorno, né? Que vai para a lâmpada. Aí vira esse cambalacho de fio aqui, ó. Se vira muitas teclas em paralelo, fica muita fiação dentro do eletroduto. Então isso aqui eu recomendo utilizar com moderação, né? Aqui o interruptor intermediário, né? Que é similar aqui ao three-way, né? Então, só que a gente cria um no meio, né? Isso aqui eu coloquei um four-way aqui, com 4 aqui no meio, né? 4 polos aqui no meio, certo? Isso aqui é para ambientes que tem uma extensão maior, ambientes muito grandes. É pouco usual em edificações pequenas, né? Mas edificações de porte maior eu posso fazer isso. Eu acendo aqui, desligo aqui e acendo aqui, ó, né? Beleza? Bom, aqui uma lâmpada externa também, a gente pode trabalhar dessa maneira, né? Eu tô vindo lá do quadro, eu posso ir enterrado, né, para a área externa com um fio neutro, né? E a fase, certo? Aí aqui, ó, eu estou jogando, fazendo a mesma ligação, né? Ó, neutro e aterramento na lâmpada. A fase vai lá no interruptor, retorna para a lâmpada, certo? O que muda aqui é só o caminhamento do eletroduto, que é diferente do que o por dentro da casa, né? Porque você está levando uma lâmpada lá fora, lá numa área externa, por exemplo. Aqui, isso aqui poderia ser uma lâmpada um pilarete daqueles com uma lâmpada decorativa, por exemplo, né? E aqui o interruptor lá dentro da casa, né? Isso aqui dá um pouquinho mais de mão de obra, de caminhamento, de eletroduto de fiação, certo? Bom, caminhando para o fim aqui, trago o circuito de tomada, né? Então, a ligação dele, né, feita por fio 127, então aqui tomada 127, ó, fase, neutro, terra, fase, vermelho, neutro, azul, terra, verde, amarelo. Eu vou levar isso para a tomada, continua aqui, ó, para outra tomada e assim vai indo, né? Tá vendo que ele passa pela caixinha da lâmpada. Se a gente fizer aquele caminhamento todo por cima que nós vimos na última aula, né? Se fosse por baixo, né, ele iria do quadro pelo piso, né? Isso aí é variável, aí é uma decisão do projetista que eu deixei para vocês conforme naquele fórum, né? Beleza? Mas vocês veem que aqui a tomada é até um pouco mais simples a ligação, né? Porque não tem a questão do retorno, né? Você vai levar os 3 fios do circuito lá para a tomada, fase, neutro, aterramento. A mesma coisa para o 220, ó, fase e aterramento. Vou levar lá para a máquina de lavar, se ela for 220, para o micro-ondas, enfim, tá vendo? Fase e aterramento, né? Essa é a representação em projeto, essa é a ligação física. Beleza, pessoal? Agradeço.